Oi pessoal, nós estamos em mais uma aula, dessa vez nós vamos falar sobre o processo de soldagem TIG. Primeiro eu vou ler, como nas outras aulas, vou dar uma lidinha para vocês e vou explicar nos momentos oportunos. Vamos lá. A soldagem a arco com eletrodo de tungstênio e proteção gasosa, TIG, é um processo no qual a união de peças é produzida pelo aquecimento e fusão destes, através de um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo de tungstênio não consumível e as peças a unir. A proteção da poça de fusão e do arco contra a contaminação pela atmosfera é feita por uma nuvem de gás inerte ou mistura de gases inertes. No caso da TIG, usa-se comumente o argônio e o hélio. A soldagem pode ser ou não feita com o uso de metal de adição e, quando usado, é feito diretamente na poça de fusão. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, nessa terceira imagem aqui, que ela é mais esclarecedora. Está aqui meu eletrodo de tungstênio. Por que ele não é consumível? No processo de soldagem TIG, ele funciona apenas como um condutor elétrico, ou seja, um condutor do arco. Ele vai ser a minha principal fonte de calor. Ele vai pegar, vai me dar o arco, e esse arco vai fundir o meu metal de adição, caso seja necessário. Chapas muito finas, eu posso dispensar o metal de adição, e vou adicionar esse metal de adição na poça de fusão. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. Eu estou aqui com um pedacinho da tocha, meu gás de proteção, servindo de cortina, que vai proteger tanto o meu metal de adição, o meu eletrodo de tungstênio e a minha poça de fusão. Entendido, pessoal? Vamos continuar. Primeiro, antes de falar das particularidades do processo, a gente vai falar do equipamento. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é de uma fonte de energia, tá aqui, que me forneça corrente contínua direta, indireta ou corrente alternada. Nesse caso do processo de soldagem TIG, eu posso usar a mesma fonte que eu uso no processo de soldagem por eletrodo revestido, desde que essa fonte possa ser adaptada a todos os dispositivos para abertura de arco, temporizadores, válvulas para o controle de gás, sistema de refrigeração da tocha e demais acessórios para o processo. Preciso de um alimentador de gás. Esse alimentador de gás pode ser através de cilindros ou sistema de alimentação de gás central. Se a gente comparar ao processo de soldagem por eletrodo revestido, a gente lembra que no caso do eletrodo revestido não tinha uma adição externa de um gás. O próprio revestimento me fornecia o gás. Beleza, mas aqui não. O meu eletrodo de tungstênio não me fornece uma cortina de gás, então eu preciso adicionar, eu preciso de uma fonte externa desse gás de proteção. Continuo precisando dos cabos, porque são eles os condutores da minha energia elétrica, sempre nas dimensões necessárias à minha faixa de corrente utilizada. A minha tocha, ao contrário dos outros processos, é uma tocha específica para o processo de soldagem TIG, e ela tem que suportar o eletrodo de tungstênio e, ao mesmo tempo, fornecer o gás de proteção. O eletrodo de tungstênio está aqui, dentro da tocha, possui uma pinça que prende, a tocha possui a pinça que prende o eletrodo de tungstênio, tá? Eu tenho o corpo fixador do eletrodo, eu tenho um bocal também adaptado, eu tenho um interruptor que eu abro e fecho o arco através dele e adiciono gás também no processo. É uma tocha um pouco mais complexa, um pouco mais caro. O processo, aliás, ele é um pouco mais caro do que o eletrodo revestido, até porque eu tenho que ter essa fonte de energia, essa fonte de gás externa, e também os acessórios são um pouco mais complexos. Um desenho esquemático para que você possa entender melhor. Minha fonte de energia, meu cilindro de gás, adaptado à minha fonte de energia, meus cabos de solda, meu cabo obra e meu cabo fornecedor de corrente para minha tocha, e aqui a minha tocha ou pistola. A gente vai falar agora um pouquinho dos gases utilizados no processo de soldagem TIG, tá? Os gases utilizados são os gases inertes. O que significa isso? O gás inerte é aquele que não reage quimicamente com a poça de fusão. O que me acarreta uma poça de fusão bem mais tranquila. Com isso eu não tenho respingo, dificilmente eu vou ter um poro. A quantidade de descontinuidades causadas no processo de soldagem TIG é muito pequena, até principalmente por causa do uso do gás inerte e por meu eletrodo não ser um fornecedor de metal, apenas um condutor de arco.
Então eu tenho uma poça pequena. A minha poça de fusão é muito pequena, o que dá um controle melhor do meu processo de soldagem. Vamos lá. Vamos comparar aqui o argônio com o hélio, que são os gases utilizados nesse processo. O argônio, ele é um gás pesado, se comparado com o hélio. Então, ele me dá uma proteção maior no caso de uma soldagem na posição plana. Ele me dá um arco suave, sem turbulências, que me dá um controle maior do processo. Eu preciso de uma menor tensão para conseguir soldar melhor. Ele me fornece uma limpeza melhor do meu processo de soldagem, principalmente se eu usar corrente alternada ou se eu estiver soldando alumínio. Ele resiste, por ser um gás pesado, ele resiste melhor às correntes de ar, ou seja, eu diminuo o risco de contaminação da atmosfera na minha poça de fusão e eu consigo abrir melhor o meu arco, o que me dá maior estabilidade. O hélio, ele é mais quente, então ele produz maior calor, o que é ótimo para eu soldar em posições, que é ótimo para eu soldar chapas mais grossas. Porém, ele me dá uma grande desvantagem, ele é muito caro, se comparado ao argônio, muito mais caro, até devido ao seu caráter raro. Entendido aí? Vamos falar agora das características do processo, tá bom? O processo pode ser manual, semiautomático ou automático. É bastante adequado para espessuras finas, dado o excelente controle da poça de fusão, como nós já falamos. É usado tanto para materiais ferrosos e não ferrosos. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Ferrosos, aço carbono, aço inox. Não ferrosos, alumínio, por exemplo. É muito usado em passes de raiz de tubulações de aço inox, especialmente as mais críticas. Eu prefiro usar o processo de soldagem TIG. Por que isso? Por eu ter uma poça de fusão pequena e um controle maior do processo, para fazer passes de raiz, esse processo é melhor do que os demais. Tem um alto custo inicial e baixa produtividade se eu estiver no modo manual. Em contrapartida, tem soldas de altíssima qualidade e resistência, devido a esse controle mais perfeito do processo. Eu posso soldar na corrente alternada, na corrente contínua com polaridade inversa, CC+, ou na corrente contínua com polaridade direta, CC-. Porém, a mais utilizada nesse processo é a corrente contínua direta, pois produz maior aquecimento do metal de base. Ou seja, se o metal de base está mais quente, eu consigo ter uma penetração maior. No caso de soldas em alumínio, especificamente, eu utilizo a corrente alternada, já que eu preciso ter um controle maior devido ao metal ser um metal não ferroso. Eu tenho alguns problemas, algumas complicações durante o processo, se comparado ao aço carbono, e eu tenho que ter um controle maior do processo de soldagem. A única diferença é que eu preciso de um dispositivo de alta frequência para eu conseguir soldar o alumínio, já que o alumínio é um autocondutor, tanto de corrente quanto de calor. Ok, pessoal? As principais variáveis do processo são o comprimento do arco, que é a distância entre a ponta do eletrodo e a peça, a corrente, a velocidade de soldagem e a vazão de gás de proteção. Vamos dar uma olhada aqui. Para uma dada corrente de soldagem e gás de proteção, a tensão do arco aumenta com o aumento destes. Quanto maior o comprimento do arco, mais raso e largo é o cordão. Arcos muito curtos ou muito longos tendem a ser instáveis e causar descontinuidades. E quanto maior a corrente, maior a penetração e a largura do cordão. Na escolha do tipo de corrente e polaridade, um outro fator, além do tipo de material, pode ser levado em consideração para que eu possa escolher qual a corrente ou qual a polaridade que eu vou trabalhar, que é o formato geométrico do cordão, ou seja, o desenho que o cordão vai apresentar. Vamos dar uma olhada aqui. Na corrente contínua com polaridade inversa, ou seja, CC+, o metal de base fica mais quente do que o arame, e por isso o cordão será de grande penetração, porém estreito. Esse CC+, significa que meu eletrodo, ou seja, meu eletrodo de tungstênio, está ligado no polo positivo, e a minha peça no polo negativo. Vamos lá. Na corrente contínua com polaridade direta, ou seja, CC-, onde o meu eletrodo está no polo negativo e a minha peça no polo positivo, o eletrodo fica mais quente do que a peça. Com isso, o cordão terá pouca penetração, porém será mais largo. Eu tenho uma taxa de deposição maior. Ele fica mais raso, porém mais largo.
Vamos falar aqui, gente, agora das vantagens e desvantagens desse processo. Vantagens: produz soldas de alta qualidade, solda a maioria dos metais e suas ligas, a poça de fusão é mais calma e sem respingos, o processo de soldagem, o processo de soldagem TIG não apresenta respingos, já que não há transferência metálica direta do eletrodo. O calor concentrado, ou seja, aquele arco pequeno, a poça de fusão pequena, minimiza os efeitos da meseteada, zona termicamente afetada, e me dá menos distorções. Em compensação, tem como desvantagens a baixa taxa de deposição, a impossibilidade de soldagem em locais com muita corrente de ar, a possibilidade de eu ter inclusão de tungstênio, porque o eletrodo de tungstênio ele não é um consumível, mas ele se desgasta e eu tenho desprendimentos, pequenos desprendimentos metálicos que podem ficar inseridos na minha poça de fusão. E eu tenho uma intensa emissão de raios ultravioleta, ou seja, a proteção do soldador, dos olhos do soldador tem que ser um pouco maior. Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês perceberem algumas particularidades. Olha a solda, a solda feita pelo processo de soldagem TIG, é uma solda limpa, bonita, você vê que a ZTA é pequena. Aí eu não tenho grandes processos de limpeza, já que ele não produz escória, ou seja, a limpeza pós-solda, pós-passe, ela é inexistente. Eu tenho que me preocupar mais com a limpeza da peça antes de eu soldar, já que o processo de soldagem TIG, o metal deve estar limpo ao espelho, tem que estar brilhante. Você percebe aqui nessa imagem que eu não tenho respingos no meu processo de soldagem. E aqui, para vocês darem uma olhadinha, o eletrodo de tungstênio, como ele é. Nessa daqui, o soldador está fazendo uma ponta no eletrodo de tungstênio, porque ele vem sem ponta e ele é obrigado a fazer uma pontinha para trabalhar melhor no processo. Gente, nossa aula termina por aqui, deixando sempre claro que o complemento dessa aula recomenda-se que o aluno assista os vídeos complementares do processo e leia os demais materiais, ok, pessoal, que estão relacionados lá na nossa bibliografia. E sempre lembrando, a bibliografia da nossa aula está disponível para vocês. Ok, pessoal? Obrigado. Até a próxima aula.